Olá, pessoal. Então, o que é uma operação unitária? Só que antes de trazer a operação unitária, eu vou deixar um link aqui embaixo sobre a aula que eu coloquei sobre o processo industrial. Se você não assistiu, vai lá assistir. E eu vou trazer, então, um lembrete do que é processo industrial. O processo industrial é qualquer conjunto de etapa que envolve modificação de composição química ou física ou que envolva certas alterações físicas no material que está sendo processado, na matéria-prima, preparado, separado, purificado. Então, o processo industrial, ele é a transformação da matéria-prima em um produto acabado. E como que essa transformação acontece? Como já dito na nossa aula de processo industrial, através de etapas que nós chamamos de operações unitárias. Então, os processos químicos, físicos e biológicos na fabricação de produtos que aparentemente têm pouco em comum, dessas matérias-primas que aparentemente têm pouco em comum, podem ser divididos em uma série de etapas distintas denominadas operações unitárias. Então, o processo de engenharia, de transformação de uma matéria-prima em um produto acabado, passa por um processo industrial. Esse processo é dividido em pequenas etapas, etapas essas que são chamadas de operações unitárias. Independente da matéria-prima que está sendo processada, as operações unitárias, elas têm uma similaridade. Então, há muita similaridade na forma em que a matéria-prima ela é modificada física ou quimicamente para se obter o produto acabado. A operação unitária de transformação, independente da matéria-prima, tem similaridades. Essas operações unitárias possuem princípios fundamentais, independente da matéria-prima que está sendo processada. E, independente também dessa matéria-prima, toda operação unitária obedece a dois princípios fundamentais da engenharia: as leis de conservação de massa e de energia. Então, pessoal, a operação unitária, ela é o processo industrial dividido em pequenas etapas. Etapas essas que nós chamamos de operações unitárias. Cada etapa é uma operação unitária. Essa operação unitária, independente da matéria-prima, ela tem muita similaridade entre os processos. Tudo bem? Então, qual o conceito de operação unitária? É qualquer processo químico, qualquer que seja a sua escala, pode ser decomposto em uma série coordenada do que se podem denominar ações unitárias, como moagem, misturação, filtração, aquecimento, condensação, cristalização, dissolução, tá? Então a gente tem inúmeros processos unitários. Desde 1915, vários processos unitários surgiram a mais do que já se existia. Desde aquela época foram acrescentadas outras operações unitárias a esta relação. As complexidades da engenharia química provêm da diversidade das condições, como temperatura e pressão do processo, sob as quais as operações unitárias devem ser realizadas nos diversos processos, e das limitações dos materiais de construção e do projeto de equipamento, imposto pelo caráter físico e químico das substâncias reagentes. Então, pessoal, eu dou alguns pequenos exemplos, tá? Não são todos, mas é só para vocês saberem do que é uma operação unitária. No grupo de limpeza, eu tenho lavagem, descascamento, remoção de corpos estranhos e a higienização clean in place, que é uma operação unitária, porque você trabalha o processo de higienização. E alguns exemplos de aplicação. No grupo de separação física,
filtração, peneiramento, seleção de matérias-primas, separação por membrana, centrifugação, prensagem. Então, se vocês olharem e prestarem atenção, mesmo aqueles estudantes, aqueles engenheiros que gostam apenas da tecnologia, todo o nosso processo tecnológico é dividido em operações unitárias. A gente tem a recepção, a gente tem a seleção, a gente tem a lavagem. Todas essas etapas, elas estão dentro das operações unitárias. Na separação molecular, por exemplo, adsorção, destilação, extração. E na transformação química, nós temos cozimento, assamento, fritura, fermentação, cura, envelhecimento, extrusão. Então, todas as etapas que nós descrevemos um processo de produção, elas estão classificadas dentro das operações unitárias. Independente da matéria-prima que está sendo trabalhada, a destilação, o processo unitário, ele tem similaridade, porque é a operação unitária específica. Muito obrigada, essas foram algumas bibliografias que eu usei. Meu e-mail está disponível e espero vocês para a próxima aula.